espectadores aí da TV Iletel. Hoje no programa TV Itajuba News, estamos fazendo uma entrevista especial aqui com o meu amigo Décio Renó. Ele que é um radioamador nato, né? Um radioamador há muito tempo. Então nós estamos aqui na estação dele, né? E ele vai mostrar para nós o que significa o radioamador, como é que funciona, as várias faixas de radioamadorismo que tem, né? Então, vamos conversar um pouquinho com ele. Ô Décio, boa tarde. Como que é essa questão do radioamador? Como é que foi isso na sua vida? Como é que deu início na sua vida? Bem, um radioamador, como se deu início, não sei, porque desde criança gosto de rádio e sempre me empolguei com isso. Comecei com eletrônica, né, mexendo com circuitos desde criança. E quando eu descobri que com a eletrônica podia montar rádios e conversar numa distância grande, fiquei muito entusiasmado e até hoje estou entusiasmado com essa história de montar um circuito e conseguir conversar com a longa distância. Mas o que é, para o web espectador ali entender direitinho, o que vem a ser exatamente o radioamador? O que seria isso? Bem, existem vários tipos, vamos dizer assim, de pessoas que gostam do radioamadorismo, cada um com seus motivos, né? Mas o meu motivo é a parte técnica, eu gosto muito dessa parte, e o radioamadorismo surgiu daí. No início do século, né, passado, 1900, por volta dessa data, os primeiros experimentos com rádios começaram a ser feitos, obviamente por órgãos governamentais, pelos militares, mas paralelo a eles tinha os curiosos, os cientistas que desenvolviam os equipamentos em casa e também se comunicavam. Então o radioamadorismo surgiu dessa maneira, surgiu com os experimentadores, os cientistas que faziam seus próprios equipamentos e se comunicavam, como até hoje muitos ainda fazem. E qualquer pessoa pode ser um radioamador? Sim, pode. O radioamador, como emite sinais de radiofrequência, ele necessita de uma autorização do governo. Então é feito um exame, uma prova para a pessoa ter uma capacidade de operar a estação, saber o que está fazendo, mas qualquer um pode ser um radioamador. Então tem uma prova que é feita normalmente na Anatel, né? E tem as categorias também? Sim, são 3 níveis de radioamadores, assim, classificados pela Anatel, né? A classificação que ela faz de classe C, classe B e o classe A. Cada um tem, no caso, por exemplo, da classe C, tem umas certas limitações, mas pode operar no rádio. Tem uma limitação de potência, tem umas limitações de banda, que acabam, de certa forma, limitando alguns contatos a distâncias maiores. Existe o radioamador classe B, que já é liberado a algumas outras bandas, e o classe A é aquele que pode operar em todas as faixas de radioamadores, tem um alcance mundial e com certeza tem a responsabilidade, porque um rádio acionado aqui no Brasil, o mundo inteiro pode receber esses sinais e você tem que seguir umas normas que têm que ser conhecidas. Então você está dizendo que para iniciar a pessoa geralmente começa no classe C, faz uma prova, como que é feito isso? Sim, a pessoa que deseja ser radioamador pode entrar em contato com um outro radioamador que já passou por essa etapa, ou entrar em contato com a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e pegar as informações. Na parte básica, que é o classe C, ele tem um conhecimento mais, não vou dizer básico, mas considerando as habilidades de um operador em classe A e classe B, ele é mais simplificado. Então, no caso do classe C, ele faz uma prova de ética operacional para saber como se comportar, como operar numa faixa de radioamador, e também, obviamente, uma prova de legislação para conhecer as leis do país e as leis internacionais que funcionam com o sistema de rádio. Aí, após ele ficar um tempo em classe C, aí ele vai para a classe B, depois futuramente classe A, se ele quiser, se ele pretender, é isso? Sim, porém, para mudança de classe é necessário fazer um novo exame. No caso do radioamador classe B e do radioamador classe A, é exigido o conhecimento técnico de eletrônica, eletricidade e telecomunicações, na parte de rádio. Também é feita uma prova de transmissão e recepção de telegrafia. Então, o operador de radioamador necessita ter o conhecimento, transmitir e receber em código Morse.
Isso é exigido aqui no Brasil, alguns países não se exige mais, mas é importante porque se você está operando uma estação de radioamador, existe algum sinal de emergência, algum comunicado que venha em telegrafia, o radioamador tem a obrigação de conseguir pelo menos receber o básico e atender um chamado. Ok. Eu percebo que as conversas, né, são assim, em códigos, né? E o que vocês conversam? E como que é o negócio? Conversa tudo em código ou alguma coisa só? Bem, na verdade no radioamadorismo não é tão assim. O código, existe o código internacional, que é o código Q, que é utilizado aí, as pessoas que já ouviram alguém falar em rádio, vê a polícia falando vários códigos. E, para ser sincero, os outros serviços falam mais códigos do que o radioamador. O radioamador utiliza o código quando, por exemplo, está fazendo um contato internacional em outra língua e necessita especificar algum parâmetro, a língua dificulta, então a gente utiliza o código. Mas normalmente o bate-papo é igual nós estamos conversando aqui, é uma conversa normal. Claro que a estação de tempos em tempos dá a sua identificação para a Anatel, para as pessoas que estão ouvindo saberem a identificação da estação, mas um bate-papo igual o nosso aqui. Inclusive um bate-papo desse poderia estar sendo feito pelo radioamadorismo e seria o mesmo nível de conversa, não usaríamos código nenhum aqui. E quando a comunicação fica precária, o código facilita também, né? Ah, sim, o código ele ajuda bastante a comunicação quando os sinais estão mais fracos, principalmente em telegrafia, porque telegrafia, o código Morse, com você digitar 3 letras, é muito mais simples, muito mais eficiente do que você digitar uma frase inteira. Então o código em telegrafia é muito utilizado. E os assuntos que são falados, quais são os assuntos que são falados? Certo. Bem, eu costumo dar o exemplo de um barzinho, né? Que assunto que se fala no barzinho? Tem de tudo, tem aquele que gosta da parte técnica, fica batendo papo sobre coisas técnicas. Não é muito ético, mas tem gente que acaba falando alguma coisa do governo, da situação do país, né? A ética não permite, mas acaba surgindo esse assunto. Enfim, são todos os assuntos, depende da afinidade da pessoa. Uma pessoa gosta de um determinado assunto, encontra com outro que também gosta e acaba conversando. Mas muitas vezes, pelo menos da minha parte, sempre eu estou reunido ouvindo as pessoas da área técnica, que nós estamos discutindo experimentos, fazendo experimentos com transmissores, com antenas. Isso é o que mais me agrada, mas existe tudo, viu? Então é um bate-papo bem descontraído mesmo, é mais para o lazer, né, também, né, e é assim que funciona. Sim, no bate-papo do dia a dia do radioamadorismo, sim, né. Existem os campeonatos também, existem os chamados DX, que é como se fosse uma coleção de figurinha que você faz, que são os contatos com os países aí os países difíceis de se comunicar. Então, às vezes a gente se reúne para discutir uma estratégia para poder participar desses campeonatos. Enfim, surge de tudo ali na conversa. Odécio, fala para nós ali, para o espectador, aqueles que estão curiosos mesmo, né? Porque eu imagino que tem muita gente interessada, né, em fazer parte desse grupo do Rádio Amador, né, que é uma coisa realmente muito interessante. Qual é o alcance desses rádios, né? Até onde você consegue falar? Bem, não tem um alcance definido porque a transmissão de rádio amador, ela é uma onda de rádio como qualquer outra e mesmo com potência baixa você tem um alcance mundial. Eu tenho vários contatos assim, muitos mesmo contatos com o Japão, e o Japão está do outro lado do planeta. Então nós temos um alcance mundial e até mais, né? Existem transmissões por reflexão lunar, você está saindo do planeta, refletindo sinal na Lua e voltando, né? Então é difícil até definir um alcance para as ondas de rádio. Mas eu digo que não existe limitação. É claro que um sinal, uma estação distante, chega com sinais mais baixos e a dificuldade é maior. Mas não existe limite. Odécio, o que vem a ser o DX e como que funciona esses campeonatos que vocês fazem?
Sim, o DX é um contato a longa distância, né? Então, o radioamador, quando faz um DX, sim? Esse é longa distância, é internacional, é curta distância? Sim. Tem que definir o que é a longa distância, né? Bem, a longa distância que a gente considera é em bandas assim inferiores, que são de fáceis comunicação, são contatos com os países vizinhos, ou os países da Europa, países da África, Ásia. Esses são contatos DX, né? É considerado um contato difícil para uma banda mais baixa. Então, existem vários diplomas que as entidades distribuem ou fornecem àqueles radioamadores que conseguem uma certa quantidade de contatos. Vou dar um exemplo. O DXCC, o DXC da RRL, que é a Liga Americana. A Liga Americana, se você comprovar mais de 100 países contactados em uma banda, você faz a comprovação através de cartões o DXC é emitido para o radioamador, é como se fosse um diploma que ele está ganhando, né? Mas eu penso no DX como uma coleção de figurinhas. Você quer fazer a coleção, quer ter todas as figurinhas do álbum, né? No caso do radioamador, o grande desafio é você ter as antenas, ter os equipamentos e conseguir fazer os contatos com o maior número de países do mundo. Nesses contatos, as pessoas não ficam conversando, batendo papo, mas simplesmente você conseguiu fazer o contato, a pessoa identificou a sua estação, você pegou uma reportagem de sinal, transmitiu uma informação, você fez um contato. Então, como se fosse um álbum de figurinhas, você adquiriu aquele país, né? No caso do DXC, você recebe um diploma das estações que é muito, não digo concorrido porque não é uma concorrência, mas é muito procurado. Isso aí. Então, você conseguiu chegar lá num país bem distante, por exemplo, aí esse é carimbado como um contato. Você tem que ter um registro da estação que você contactou, uma certa comprovação. Antigamente, eu digo assim, de 5 a 6 anos para trás, né, desde quando surgiu o radioamadorismo, a única comprovação aceita era um cartão, um cartão postal, que a gente chama de cartão QSL, que a estação emitia, falando, fulano de tal conversou comigo aqui, né? Então você tinha um registro disso. Atualmente a RRL, que é a Liga Americana, que dá o DXC, que é o mais procurado, ela aceita um registro feito por computador, você tem um software, você recebe um certificado e faz o registro, e a pessoa que você contactou também tem que fazer esse registro, e fazendo esse registro no banco de dados da RRL, tudo está caminhando para a RRL aceitar isso como um contato válido. Ainda não está definido, mas a RRL já criou um banco de dados e não está indo assim para não exigir mais o cartão. Mas, de qualquer forma, você fez o contato, a pessoa que você fez o contato, não basta você dizer que fez. Você tem que ter uma comprovação daquela estação registrada na RRL, comprovando o contato. Odécio, fala para nós, com o advento da internet, né, e a telefonia celular, como que ficou o radioamadorismo? Faz assim um paralelo para nós entre antes dessas tecnologias e após essa tecnologia. Perfeito. Bem, esse vai ser o meu ponto de vista, né? Acho que vai divergir de muita gente aí, mas eu vejo da seguinte forma: o radioamadorismo começou como uma experimentação técnica e o objetivo era testar as antenas e ver como funciona, e, enfim, melhorar o sistema. Era uma experimentação técnica e o assunto ia sempre para esse lado, né?
Depois, como o rádio tornou-se uma coisa muito importante, aí, principalmente depois da Segunda Guerra, o radioamadorismo, até aqui mesmo no Brasil, ficou um meio de comunicação barato. As pessoas se comunicavam, não pagavam somente, tiravam uma licença e usavam como meio de comunicação. E nessa mesma época serviu até para muitas assim, ajudas em situações de emergência. Foi uma época muito importante do radioamadorismo, que aliás é lembrado até hoje como um meio de comunicação que ajuda a salvar vidas, né, que é falado, né? Atualmente os meios de comunicação, pelo menos aqui no Brasil, eles são bastante até eficientes e não vejo assim tanto problema, apesar que pode ainda acontecer alguma calamidade, né? Então, desta forma que eu vejo. Agora, com a internet, para mim, no meu caso, a parte técnica melhorou muito. Porque hoje eu monto um experimento e esse experimento eu aciono um rádio, um SDR, por exemplo, em uma outra cidade, e eu vejo a minha transmissão chegar nessa outra cidade e consigo fazer uma medição de sinal. Algo que antes eu precisava de alguém me falar, seu sinal está chegando aqui, né? É um meio de comunicação alternativo à internet, mas não deixa de existir a parte técnica do rádio, que tem que montar a antena e fazer a experimentação. Ô Décio, como é que funciona o campeonato? Bem, os campeonatos em radioamadorismo são promovidos normalmente pelas ligas de radioamadores ou associações. Existem várias regras para o campeonato, cada um com suas características, né? Mas no geral, vamos pegar um campeonato, por exemplo, o WPX. O objetivo da estação é contactar o maior número de estações possíveis ao redor do mundo, associado ao maior número de países e o maior número de zonas que o mundo é dividido. Então o mundo é dividido em 40 zonas e você tem que fazer os contatos nessas zonas, né? Bem, como é que fica a pontuação? A pontuação vai pegar o número de pessoas ou de estações que você contactou, o número de países que você contactou e o número de regiões. Multiplicando esse, você tem a pontuação. Aí você manda os registros de todos os contatos para o organizador do concurso e, obviamente, as outras estações participantes do campeonato também vão enviar e eles fazem uma checagem confirmando esses dados. Depois que é feita a apuração, é divulgado quem foi o campeão, né, do campeonato, primeiro, segundo lugar e as colocações do campeonato. Então, é uma festa, vamos dizer assim, uma competição que envolve um desafio técnico grande, porque a pessoa, para ser competitiva, tem que ter uma estação boa, saber operar. Não adianta ficar com uma antena virada para os Estados Unidos, fazer muitos contatos lá e deixar o resto do mundo de fora, né? Ao mesmo tempo, quando você tira dos Estados Unidos, que é um local que tem muitos radioamadores, você deixa de fazer o contato com aquelas estações para procurar países difíceis. Então existe uma estratégia de operação e existe a parte técnica que você tem que ter uma boa antena, uma boa estação para participar. Sudamérica, Sudamérica. Esta es América 3, Dinamarca, América. Rumania, Argentina 3, Dinamarca, Argentina. Sudamérica. Esta es América 3, Dinamarca, América. Sudamérica, que llama y pasa a la escucha. Radio America 3, Delta America, Radio Alpha 3, Denmark Alpha, calling Watson Drive. CQ40, CQ Sudamérica, CQ40 metros. Esta es Roma América 3, Dinamarca América, Roma Argentina 3, Argentina. CQ Sudamérica, CQ Sudamérica. Esta es Roma América 3, Dinamarca América. Roma Argentina 3, Dinamarca Argentina, CQ Sudamérica, CQ 40 metros. Esta es Roma América 3, Dinamarca América. Roma Argentina 3, Dinamarca Argentina, CQ Sudamérica, que llama y pasa a la escucha. Papa Yankee 4, Delta Bravo Uniform.
Papa Yankee again. Roger, Papa Yankee 4, Papa Yankee 4, Delta Bravo, Uniforme 59, muy buen cenar acá en Sudamérica, ¿ok? Papa Yankee 4 again, please, Pure Mexico. Please again your call. Roger, Papa Yankee 4, Papa Yankee 4, Delta Bravo, Uniform, do you copy? Papa Yankee 4, Delta Bravo Uniform. PY4, Delta Bravo Uniform. I'm Radio America 3, Delta America. Very good evening. I called you 557, 57, 4M. And the name is Vasily, Victoria, Sugar, Italy, Lima, Yankee. And I'm near Moscow. I'm near Moscow, the capital. It's hard to call me, all right? Roger, Roger, very good copy here, very strong signal now in South America. And thank you very much for this contact. This is Papa Yankee 4, Delta Bravo Uniform. My name is Decio, like Delta, Echo, Charlie, India, Oscar. Decio is my name. And I'm operating only with 100 watts now, only 100 watts. Thank you very much, 73 and good DX for you. PY4 DBU. Roger, also thanks for your people, Mato and 1 and Paulo Messiagi. Thank you very much, do Sudânia. Obrigado. Roger, congratulations for your good signal here, a good station. Thank you, 73. Thank you, bye-bye. América 3. Ô Décio, fala pra nós, eu tô vendo aqui na sua estação dezenas de rádio, né? E cada um mais caro que o outro, vamos dizer assim, né? E no passado a gente sabia também que as pessoas montavam rádio, né? E hoje, como é que é feito isso? Ainda as pessoas montam rádio ou tem que comprar pronto? Bem, não é só no passado não, felizmente, né? Muitos radioamadores operam com estações fabricadas, o receptor, o transmissor, a antena totalmente caseiro, feito em casa. Obviamente precisa de um conhecimento técnico razoável, né? Muitos trabalham em oficinas de eletrônica, ou então são engenheiros, são técnicos que já têm um certo conhecimento e montam seus equipamentos. Nada impede que uma pessoa que não tenha conhecimento venha aprender e pegando informações até mesmo pela internet consiga montar um transmissor e comunicar, né? Mas também existem equipamentos muito caros, equipamentos na ordem de 20, 30 mil reais, são equipamentos muito bons, não precisa nem dizer, né, pelo valor do equipamento, mas no geral a pessoa pode iniciar no radioamadorismo comprando um equipamento talvez de VHF, que seria uma iniciação assim, bem básico, um equipamento mais barato, em torno de 300, 400 reais você consegue ter uma estação pequena, né? Para essas faixas internacionais você vai ter que gastar um pouco mais e para participar de campeonato também, né? Mas eu acredito que na ordem de R$2.000, R$2.500 você monta uma estação boa que tem um alcance mundial e você consegue falar com tranquilidade. Então seria mais ou menos esse valor, mas um radioamador que quiser começar montando o seu próprio equipamento, equipamento feito de sucata, né? Como muitos radioamadores fazem. Outra coisa curiosa é a telegrafia, né? Que usa o código Morse, né? Ainda é usada hoje e por que se é usada, por que ainda se utiliza a telegrafia? Bem, a telegrafia nos meios comerciais, assim, e também no uso militar, ela não está sendo muito utilizada, muito pouco se utiliza. Apesar que a identificação das aeronaves, são muitas estações de rádio em aeronave, o código Morse é utilizado. O piloto de avião que ouve um código Morse sabe qual estação está transmitindo, então ainda é utilizado nesses meios. Agora, para conversa, para troca de informações, o que tem mais utilizado a telegrafia é o radioamador. Existem muitos telegrafistas e muitas vezes eu vejo a faixa de telegrafia, tem vários operadores ali, não é um número muito grande, mas quando começa um campeonato você vê como tem estação de telegrafia. Muitos, a faixa fica totalmente tomada por radioamadores do mundo inteiro transmitindo telegrafia e você vê que é bastante ativo no meio radioamadorístico. E além do mais, a comunicação por telegrafia ela tem uma penetração maior também, né? Ah, sim. Não, sim, a telegrafia tem essa grande vantagem. Quando a sua voz não chega, nenhum sinal de dados chega
E quando a coisa está muito deficiente, por exemplo, uma estação que é instalada em um local remoto, com pouca bateria, com pouca potência, com uma antena deficiente, a telegrafia é o mais eficiente de todos. A telegrafia consegue chegar em locais que a fonia, que a voz não chega, com certeza. E além do mais, você também pode fazer a telegrafia com fumaça, né? Com luzes e outras coisas. Até eu me lembro estou me recordando de um filme, né? Acho que estava sendo sequestrado um avião, né? E eles iam explodir o avião, coisa assim, tinha dúvida quanto a isso, e não tinha, a comunicação não funcionava. Aí me parece que o piloto fez um sinal de luz lá os outros pilotos do avião de caça que estavam perseguindo aquele avião, ele percebeu via código Morse, via telegrafia. Tá aí a grande importância do negócio. Sim, eu nunca fiz isso aí, né? Como radioamador, nunca transmiti em luz. Mas eu sei que os navios militares, quando não querem fazer uma transmissão de rádio, que pode ser facilmente detectada, através da luz eles fazem a transmissão de um navio para o outro, e é a telegrafia, é o código Morse que é utilizado. Aí você transmite por luz, obviamente, ninguém consegue receber, a não ser quem esteja enxergando a luz, né? Então isso eu sei. Então, web espectadores aí do programa TV Itajuba News, né? Eu conversei aqui com o meu amigo Décio, né? Ele que é um radioamador classe A, ele vai falar o indicativo dele para vocês aí daqui a pouco. O indicativo, porque cada radioamador tem que ter um indicativo, né? E a gente observa que realmente é uma coisa empolgante, o radioamadorismo é uma coisa que contamina as pessoas e muito útil, e muitas vezes é útil, né? Por exemplo, na época da enchente em Itajubá, né? A única coisa que funcionou foi o radioamador. O celular não funcionou, os telefones fixos não funcionaram, né? Então, os radioamadores que deram um jeito para poder ajudar a polícia, ajudar o batalhão a salvar as pessoas na enchente. Então é isso aí. Eu acho que você aí do outro lado teve uma noção melhor do que vem a ser o radioamador. Muitas vezes até o radioamador é mal visto, né? Porque interfere nas televisões, né? Quando está desajustado, né? Eu não tenho problema. Eu tenho inclusive um equipamento com uma potência bastante elevada, né? Que é o limite de potência, 1 kW, e não tem nenhum problema com interferência, não. Então, normalmente, ou é um problema da instalação do vizinho, a maioria das vezes o vizinho não tem uma antena adequada, está somente com um pedacinho de fio recebendo um sinal de televisão, ou então até mesmo algum problema com o equipamento do radioamador, da estação de radioamador. Mas eu, com potência elevada, nunca tive nenhum problema aqui com a minha transmissão, não. Então, é importante você aí, que já passou por essa experiência, né, saber que não é só o radioamador que tem que ter a sua antena bem instalada, nos padrões adequados, né, e sim também você que tem a sua antena de televisão. Se for um fiozinho só, realmente, se estiver com um bombril lá, por exemplo, ela vai pegar interferência de qualquer coisa, né. Então, os dois lados têm que estar no padrão. Aí não tem interferência, não tem problema nenhum, porque os radioamadores têm as suas faixas diferentes da televisão, diferente de outros serviços de rádio, né? Cada um tem a sua faixa para operar. Odécio, eu percebo que todos os radioamadores falam o seu indicativo, é um prefixo, né? Então cada um tem um indicativo, é isso? Sim, a identificação da estação de radioamador segue as normas internacionais. Quem já ouviu o rádio já deve ter ouvido falar ZYC 318, ZYL. Existe uma identificação das estações, isso é definido por normas internacionais. E o radioamador, como é uma estação também licenciada, obrigatoriamente tem que emitir o prefixo da estação, no meu caso, PY4 Delta Bravo Uniforme, ou seja, PY4DBU, né? Seriam as letras do indicativo, e elas têm que ser transmitidas de tempos em tempos para identificar a estação que está no ar. Essas letras, o que significa? PY significaria o quê? E o 4, como é que funciona? Como é que é formado esse código? Bem, o PY é um segmento de letras que define uma estação brasileira. Então, isso foi definido por normas internacionais, existe a distribuição das letras para as estações do mundo todo. E o PY é um segmento de letra, igual o ZY é um segmento de letra brasileiro. Então, PY identifica uma estação brasileira.
Agora, o número 4 e o restante das letras é definido pela Anatel. No caso brasileiro, foi dividido o país em regiões. Aqui é a 4ª região, Minas Gerais. Então nós recebemos PY4 e as 3 letras finais identificam a estação. Então esse assim é formado o indicativo no Brasil. Mas o que indica que é uma estação brasileira são as 2 primeiras letras. PY é um indicativo de estação brasileira. O restante são as normas da Anatel que distribui. Mas a Anatel que define o indicativo brasileiro. Então nós conversamos hoje com essa grande figura aqui do radioamadorismo, o Décio, ele que gosta muito de rádio amador. E vamos ficar por aqui na nossa entrevista e continue conosco aí na nossa programação aí da TV Iletel. É sempre uma entrevista interessante para você, num tema diferente que você não vê em outras TVs, né? Então é isso aí, TV Iletel com alcance mundial.